Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Notícias. Os principais fatos do Legislativo e assuntos da cidade de Criciúma você confere aqui. Ex-prefeito de Criciúma, Algemiro Manique Barreto, morre aos 86 anos. Reunião na FANCRI discute a falta de material para os catadores de lixo. Assista agora no Câmara Notícias. As sessões da Câmara de Vereadores acontecem toda segunda e terça-feira e são transmitidas ao vivo pela TV Cidadã a partir das 19 horas. Assista agora um resumo do que foi destaque nas sessões dessa semana. A sessão desta segunda-feira, dia 30, contou com uma moção de aplauso, foram aprovados 4 projetos e 4 requerimentos e lidas 6 indicações. A pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unesc, Luciane Sereta, foi quem recebeu a homenagem, de autoria do vereador Tita Belloli. Que eu já tinha para te falar lá na tribuna, eu falei, e não tiro uma vírgula, porque eu sei da tua humildade que tu tens, e eu sei que o teu futuro é muito grande ainda. Parabéns. Um reconhecimento muito importante, da qual eu não me considero merecedora, mas que me traz muita alegria. Ter recebido hoje desta casa, né, esta honraria, e também, obviamente, do Conselho de Enfermagem, né, como destaque catarinense. Isso resume minha trajetória enquanto profissional e me motiva para continuar lutando pelas causas que eu considero importantes: saúde e educação. O presidente da casa, Daniel Freitas, propôs uma audiência pública que será realizada no dia 30 de julho, no Teatro Elias Angeloni, para discutir sobre as leis de inclusão em Criciúma. Nós temos aqui na Casa de Criciúma a profissional Aline, que hoje transmite as sessões para os deficientes auditivos da cidade. E nós temos uma série de deficiências na cidade de Criciúma, e nós precisamos debater esse assunto para que nós consigamos cada vez mais obter a inclusão social dessas pessoas. A própria Câmara de Vereadores tem sérias dificuldades de acessibilidade. Nós temos hoje uma legislatura mirim que proporciona uma cadeira dentre as 17 para alguém com deficiência física. Então nós temos que ter uma cidade preparada para essas pessoas. Na sessão de terça-feira, dia 31, foram aprovados 3 projetos e um requerimento. A noite também foi de homenagem ao ex-prefeito de Criciúma, Algemiro Manique Barreto, que faleceu nesta terça-feira. Em memória do senhor Algemiro Manique Barreto e por tudo que ele representa e representou na cidade de Criciúma. Façamos um minuto de silêncio. Alguns vereadores usaram a tribuna para homenagear Algemiro Manique Barreto. E sou Algemiro, uma pessoa que deixou um legado muito grande para a cidade. Eu acho que nós podemos dividir Criciúma antes de seu Algemiro, Criciúma após seu Algemiro. O requerimento, aprovado na noite desta terça-feira, de autoria do parlamentar Dailton Feuser, questiona a entrada dos vereadores em creches e outras instituições. Esse requerimento, a gente quer saber por que esse requerimento, iremos procurar a presidente, porque achamos que isso não deve se acontecer, porque nós vivemos num país democrático onde somos representantes legais e não vivemos numa ditadura. Faleceu esta semana o ex-prefeito de Criciúma, Algemiro Manique Barreto. Ele estava hospitalizado desde o feriado de Corpus Christi no Hospital São João Batista. Vítima de complicações respiratórias decorrentes de uma pneumonia e falência múltipla de órgãos, Algemiro faleceu na madrugada de terça-feira, dia 31 de maio. O velório ocorreu na capela mortuária do cemitério São Luís. Durante a tarde, parentes, amigos e autoridades políticas foram se despedir. O enterro foi realizado na quarta-feira pela manhã. O 28º GAC fez uma homenagem que emocionou todos que estavam presentes. Em 2015, Algemiro Manique Barreto foi homenageado pela Câmara de Vereadores em sessão especial. Assista agora um vídeo que retrata um pouco da história do ex-prefeito. É uma honra sermos seus filhos.
o grande espírito público que ele sempre teve. Mas muitas vezes uma convivência de muita amizade, muita confiança. E como diz que junto a um grande homem está uma grande mulher, a partir de Dona Zuma, a primeira-dama, a esposa do prefeito, passou a ser uma pessoa atuante. Era uma pessoa dedicada ao município, dedicada à cidade. Durante o período dele, houve muitas grandes iniciativas, como, por exemplo, a retirada dos trilhos da estrada de ferro do centro da cidade, o início da Avenida Centenário, e a criação da rodoviária. E uma obra que eu considero muito importante por causa do cunho social foi a verdadeira restauração do bairro da Juventude. Nós do bairro da Juventude temos uma grande gratidão por ele, pelo trabalho dele, pela dedicação dele, pela presença dele, até não faz um ano que ele deixou de vir ao Conselho. E a história do bairro da Juventude se confunde, né, com os benefícios que ele trouxe para cá. Ao longo desses anos todos que permaneci no bairro, eu sempre estive junto com o seu Algemiro, participando das decisões na construção do bairro da Juventude. E o que eu posso dizer é que foi uma experiência riquíssima e uma honra e um privilégio ter convivido durante muitos anos com o seu Algemiro. Foi um cidadão do bem, voltado à construção de uma sociedade, da cidade, e participante sempre de várias atividades em prol do desenvolvimento da nossa cidade. A sua grande participação e a sua grande liderança na vida de Criciúma também se deveu à sua esposa, a Dona Zulma. A gente sabe, conviveu todos os anos que ela conviveu nessa Criciúma, com tantos feitos dela na comunidade de Criciúma. Contar a história do senhor Algemiro Manique Barreto e da esposa Dona Zuma Naspolini foi revisitar Criciúma na década de 70, uma cidade que tinha graves problemas de falta de água, falta de energia e onde o trem transportando carvão passava no centro da cidade. A administração Algemiro Manique Barreto e Fidelis Bach resolveu muitos desses problemas e Dona Zuma se notabilizou por ter iniciado um trabalho de assistência social como esposa do prefeito, seguido por todas as esposas de prefeitos até os dias atuais. Sempre foi um bom pai, porém sempre estava envolvido com as causas sociais e nós sempre ficávamos mais com a nossa mãe, mas ele sempre esteve presente na nossa formação. Os catadores da cidade de Criciúma estão reclamando da falta de material para trabalhar. A situação foi levantada no Legislativo durante uma sessão ordinária. Esta semana, os vereadores participaram de uma reunião na FANCRI para tratar desse assunto.
No mês de maio deste ano, catadores da cidade de Criciúma procuraram o Legislativo para pedir apoio. Segundo eles, o material trazido pela coleta seletiva diminuiu e muito nos últimos meses, prejudicando o trabalho e causando consequências graves na renda familiar dos catadores do município. Hoje a maior reivindicação nossa é sobre o material que está chegando pouco. Nós tínhamos uma época ali de 60 funcionários, chegava a 4, 8 toneladas ao dia. Hoje não está chegando 1.400 toneladas ao dia. A gente hoje trabalha no escuro, não sabe quanto vai ganhar. E a gente ao todo, todo pessoal que depende da reciclagem, a gente tem 103 pessoas, entre filhos e do conjunto todo, 32 cooperados e a família que depende da gente. Está ruim de material, tem pessoas que já foram, tem uma que trabalha lá com nós, que está na rua com os móveis, que não tem um dinheiro de aluguel para pagar, um aluguel. Mês passado a gente tirou R$500, esse mês a gente não sabe nem quanto é que vai tirar. O encontro reuniu a Cooperativa dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis, CETEMAR, a Associação Criciumense de Catadores, a ACRICA, vereadores, representantes da FANCRI e o Fórum de Lixo e Cidadania. Conforme a coordenadora da coleta seletiva, a diminuição do material ocorreu apenas no mês de abril. No último mês a gente teve a diminuição, a gente costuma recolher 210 toneladas e foi recolhida 195 toneladas. Então essa foi só do último mês. Então por peso foi essa diminuição que a gente teve. Aí agora a gente tem que analisar, né, qual é a qualidade do material reciclável que está chegando lá. Para isso a gente precisa fazer alguns indicadores de eficiência para ver o que a população está destinando para eles e o que eles estão conseguindo reaproveitar desse peso total. Ainda segundo a coordenadora, no mês de maio, uma nova empresa assumiu a responsabilidade de encaminhar o material para a CETEMAR e a ACRICA. Devido à transição em um curto espaço de tempo, a empresa ainda está se adaptando às orientações recebidas pela FANCRI. Daí, a partir do dia 18, né, teve essa mudança de empresa e a gente está se adequando ainda. Não está 100% perfeito as rotas e as passagens do caminhão da coleta seletiva. Durante o encontro, também foi discutido a falta de uma legislação para regularizar a coleta seletiva de lixo, que diminuiria os chamados vampiros, aqueles catadores que são autônomos ou de outros municípios e que recolhem o lixo antes do caminhão da coleta seletiva. O novo encaminhamento será dado para uma reunião justamente com o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, no sentido da gente aprimorar a legislação e fazer esse importante trabalho social que são para os catadores, que são pessoas de suma importância para a nossa sociedade. O Câmara Notícias também vai ao ar em outros horários. Fique por dentro através da agenda do Legislativo. No dia 7 de junho será realizada a primeira sessão mirim, às 15 horas, na Câmara de Vereadores de Criciúma. No dia 8 de junho será realizada a sessão especial em homenagem aos 50 anos da Escola Municipal Hercílio Amante, às 19 horas na instituição. No dia 22 de junho será realizada a sessão especial em homenagem à Casan pelos 10 anos da barragem do Rio São Bento, denominada Egídio Amante. A sessão será na ANREC às 19 horas. No dia 29 de junho será realizada a audiência pública na Vila Selinger para tratar do esgoto. A audiência está marcada para as 19 horas. O Câmara Notícias vai ao ar também na sexta-feira, 5h30 da tarde, no sábado, às 3h30 da tarde, na segunda-feira, às 10h30 da manhã e na terça-feira, às 5 horas da tarde. As sessões da Câmara ocorrem na segunda e na terça, às 7 horas da noite, no Centro Profissional, localizado na Rua Coronel Pedro Benedetti, próximo ao Hospital São José. Ou veja também ao vivo, sem sair da sua casa, pelo site do Legislativo, câmaracriciúma.sc.gov.br. Acesse também o nosso Facebook e o nosso Twitter. Chegamos ao fim de mais uma edição.
Não deixe de interagir com o nosso programa. Você pode contribuir enviando sugestões ou dúvidas para o e-mail imprensa@câmaracriciúma.sc.gov.br. Semana que vem voltaremos com outras notícias. Até lá!